Olá, eu sou o instrutor Paulo Chuvars e esse é o primeiro de uma série de vídeos onde a gente vai falar sobre eletropneumática. Então a primeira coisa que a gente gostaria de ressaltar é que esses vídeos eles não são uma substituição de uma necessidade de aula teórica. Então a gente precisa ter uma aula teórica, a gente precisa compreender os conteúdos, os elementos, os acionamentos, o motivo pelo qual a gente faz, né, esses circuitos, eles continuam sendo importante e imprescindível para o aluno chegar nessa parte de montagem. Seria mais um complemento, né, das aulas para que a gente possa relembrar alguns conceitos e entender sobre o funcionamento de alguns componentes. Então, se você ainda não tem o domínio sobre acionamentos elétricos, você precisa, né, fazer o estudo e ter o acompanhamento de um profissional responsável para fazer esse tipo de circuito. Mas para a gente ter esses conteúdos, né, de uma forma mais objetiva e a gente conseguir relembrar algumas coisas que a gente acaba esquecendo, né? São muitos componentes, são muitas características diferentes de cada um e a gente vai ter pelo menos uma consulta rápida aí em forma de vídeo para a gente relembrar esses conceitos. Então, na eletropneumática, né, a gente vai ter bastante aplicação na indústria. Até o momento a gente vinha falando de pneumática pura. E aí, relembrando que a pneumática pura ela é bastante interessante no sentido pedagógico, já que o aluno ele aprende mais fácil, de uma forma mais segura, através do ar comprimido, em vez de utilizar sinais elétricos. Mas a eletropneumática ela é muito mais utilizada na indústria. Pneumática pura vai ser utilizada em situações onde não podemos ter o faiscamento por conta de uma possível explosão, né? Um ambiente inflamável que possa pegar fogo se tiver um faiscamento de algum contato elétrico. Bom, aí a gente vai ter pneumática pura. Ou em alguma situação muito simples, algum circuito muito simples em que a gente não quer fazer uma instalação elétrica por algum motivo, a gente pode ter a pneumática pura. Mas ampla utilização na indústria é realmente dos circuitos eletropneumáticos com utilização aí de aparelhos eletroeletrônicos, né? Então a gente vai começar a ter uma noção sobre cada um dos componentes que a gente vai utilizar em uma lista de exercícios. Começando aqui pela alimentação do nosso circuito. Então a gente tem como alimentação a fonte, né, que recebe através de um cabo de conexão que está sendo ligado lá em uma tomada 220 volts e esse cabo ele alimenta, né, passado um cabo aqui por dentro desse módulo que vai alimentar e vai sair aqui nesses cabos de baixo da fonte, fase neutro e o cabo de aterramento. Então essa fonte ela vai transformar a tensão de 220 volts, corrente alternada, em 24 volts, corrente contínua. Então a gente vai trabalhar em todo esse módulo elétrico aqui com a tensão de 24 volts, corrente contínua. Então quando a gente alimenta, quando a gente liga essa fonte, aqui tem um botão, né, para a gente ligar a fonte, a gente vai estar energizando ela, que vai passar esse sinal positivo e o sinal negativo para esses bornes aqui, o bornezinho vermelho que recebe o sinal positivo de 24 volts e os bornes azuis que recebem o 0 volts. E aí a gente vai precisar derivar desses bornes desse módulo aqui da fonte para os bornes dos módulos que a gente quer utilizar no nosso circuito. Então, aqui a gente tem um LED, né, que sinaliza que a fonte está ligada e a chave para desligar essa fonte. Aqui demora, né? Esse LED ele demora um pouquinho para se apagar completamente. Então a gente tem que ter a paciência e se lembrar da posição ali da chave para fazer o desligamento completo. Nesse módulozinho do lado, a gente tem um botão de emergência. Então a gente pode fazer circuitos com acionamentos aí com botão de trava, né? Uma retenção aqui no botão de emergência. Então a gente pressiona o botão de emergência, esse contato aberto fecha, o contato fechado abre e a gente precisa girar para destravar o botão de emergência. Aqui na parte de cima do módulo a gente vai ter o 24 volts
e aqui embaixo o 0 volts, que a gente pode utilizar no circuito. Para a gente ter alimentação de 24 aqui, a gente precisa conectar da bancada, do módulozinho aqui, da fonte, para o módulo que a gente quer utilizar. Então a gente vai pegar um cabo e vai ligar entre esse e esse módulo. Então, botão de emergência, a gente tem um módulo com LEDs, então aqui está a alimentação do módulo, alimentação 24 volts do LED, alimentação 0 volts do LED. Então, chegando 24 e 0 volts nesses bornes, esse LED vai acender. Aqui a gente tem um buzzer, que vai fazer o sinalizador sonoro, né? Chegando 24 volts e 0 volts, ele vai fazer um som. A gente tem módulos de relés, então aqui a gente tem o relé K1, por exemplo, aqui vai estar o A1, aqui vai estar o A2, é onde eu chego com 24 volts e 0 volts. A partir do momento que chega esse sinal de 24 e 0 no relé, esse contato aqui é um contato comum, né? Ele tem 4 contatos comuns. Esses contatos vão trocar de posição da chave fechada aqui para chave aberta, né? Ela vai chavear entre o 11 e o 14 quando esse sinal chegar aqui, em vez de chavear com o 12. Então a gente tem que ter o cuidado ali de fazer o estudo, né, sobre o acionamento via relé. A gente tem 2 módulos de relés, né, e cada um deles trabalham de forma individual. Então essa primeira fileira aqui é o relé 1, a segunda fileira aqui é o relé 2 e aqui é o relé 3. Então a gente tem que tomar o cuidado, porque um erro bastante comum é a gente fazer a troca aqui desses bornes, né? A gente, em vez de utilizar o contato 12, que é lá em cima, para falar sobre o relé 1, a gente acaba conectando aqui no 12 do relé 2. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Nesse outro módulo a gente tem 2 botões de pulso e uma chave seletora. Então o botão de pulso ele tem 2 contatos abertos, 2 contatos fechados, e a chave seletora da mesma forma, né? Esse é um botão com retenção, então ela troca de posição e fica travada, enquanto o botão de pulso a gente precisa ficar segurando, ou a gente vai fazer uma retenção via relé. Aqui a gente tem um módulo de temporizadores, então são 2 temporizadores. A gente alimenta A1 e A2 com 24 e 0 volts. Esse relé é um delay, então ele recebendo o sinal aqui na alimentação, ele vai começar a contar um tempo que a gente configura aqui nesse potenciômetro, né? Essa chavezinha que a gente pode girar. E a gente consegue regular entre um tempo de 0,5 até 30 segundos. Então ele recebendo o sinal em A1 de 24 volts e tendo a referência 0 volts no A2, ele vai começar a contar um tempo, e depois de contar um tempo, ele vai fazer a troca desses contatos. Então o contato aberto vai fechar e o contato fechado vai abrir. Aqui a gente tem um contador que ele recebe 24 e 0 volts na alimentação dele para ele funcionar, senão ele não funciona. E toda vez que a gente mandar um sinal de 24 volts nesse borne aqui, ele vai contar um número na tela. Assim que a gente atingir a contagem que foi programada no contador, ele vai trocar essa chave de posição. O fechado do fechado ali, ele vai para o contato aberto, né? Então ele vai chavear com o borne número 4 em vez de chavear com o borne número 2. Aqui do lado a gente tem um módulo de I/Os, né? A gente tem as entradas e as saídas, então se a gente vai fazer uma conexão com o CLP. E aqui então a gente encerra o primeiro vídeo de introdução à eletropneumática com a bancada eletropneumática, né? No próximo vídeo a gente vai ver alguns componentes elétricos, sensores e atuadores que a gente vai utilizar.